Olá, seja bem-vindo. Mais um simulado de AFO, é o 10º. Vamos completar aqui 60 questões resolvidas de AFO, todas de 2020, metade da banca VUNESP, lá de São Paulo, e a outra metade do SEBRASP, nosso antigo CESP, que tem aí dominado aí vários concursos, né? Do SEBRASP, eu peguei de 2 concursos. Da Cefaz Alagoas, auditor de finanças e controle, né? Mas é a Cefaz lá, a Secretaria de Fazenda, e também do Ministério Público Estadual do Ceará. Completei com o Ministério Público Estadual do Ceará. Nesse nosso último simulado aqui dessa série, tem 2 questões da VUNESP e as outras 4 do SEBRASP. Vamos lá? Vamos juntos no final. Fiz uma estatística de todos esses 10 simulados, daquilo que foi mais cobrado. Você vai perceber aí o assunto e de onde veio, né? Como você responderia, qual a norma principal. Você vai ter uma surpresa aí. Muita gente acha que a Constituição, né, o orçamento da Constituição domina. Não é o caso aqui dos nossos 60 questões. Vamos juntos. Olha só. VUNESP, as receitas públicas arrecadadas dentro do exercício financeiro aumentam, vejam, aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e constituem instrumento para financiar os objetivos definidos nos programas e ações orçamentárias, com vista a satisfazer finalidades públicas. Elas são classificadas como receitas. Foi muito comum, durante o nosso simulado, encontrar essa estratégia da VUNESP, trazer o conceito em cima e elencar ali um rol de expressões que você tinha que identificar. Foi assim com a regra de ouro, com outras classificações da receita e da despesa. Dessa forma aqui, a gente viu uma recente no simulado anterior, a emissão de título público era o quê? Dívida pública mobiliária. Então aqui, mais uma questão nesse estilo, olha só. A gente vem para baixo aqui, ó, vou pular a letra A e vou logo aqui, ó, empenhada. Isso aqui é uma classificação da receita? Isso aqui é uma etapa da receita? Não, uma etapa da despesa, né? Tem nada a ver com a nossa querida receita pública. Então essa aqui estaria fora. Patrimonial é uma classificação, mas ela é dentro da natureza da despesa. Patrimonial, vou mostrar aqui para vocês, está ali na origem, né? Não é o caso aqui, né? Não é o caso aqui da nossa conceituação colocada ali em cima. De capital, opa, essa aqui, ó, faria frente a essa aqui. Essas duas teriam que analisar em conjunto. Mas veja, a de capital aumenta a disponibilidade dessa forma. A gente sabe que a de capital ela é permuta, né? Sai um bem público e entra a receita. Diminui algo no passivo e entra uma receita. Então, a disponibilidade ali não seria aumentada dessa forma. E a operacional, olha, essa prova apareceu 2 ou 3 vezes esse conceito. E não é comum você tratar disso dentro de AFO. É um conceito mais ligado lá à área privada, né? Das empresas, quando executam uma receita, uma despesa, uma receita operacional, elas estão tratando daquela atividade finalística delas. E não operacional é o dia a dia, né? O bastidor da empresa. Não é também a nossa resposta. Então veja que ficaríamos com dúvida aqui na letra D e na letra A, mas a letra D também dá para eliminar, então por eliminação, marcaremos aqui uma receita corrente. Mas aqui, ó, só mostrar para vocês, ó, com relação ao patrimonial, veja que antes, nessa classificação contra a natureza, você lembra que antes nós tínhamos um mnemônico COI-RAS, né, que era categoria, origem, espécie, rubrica, alínea e subalínea. Isso foi mudado recentemente, passou a ter esse formato aqui, ó, COI-DT, né? A gente tem agora aqui, ó, categoria econômica, isso é corrente capital, origem, espécie, o desdobramento para identificação da receita e o tipo. Na direita aqui eu já coloquei, a categoria econômica tem o primeiro dígito, se é 1 é receita corrente, 2 receita de capital, veja aqui na origem, ó, os impostos, taxas e contribuições de melhoria, que são os antigos tributos que a gente colocava aqui, e agora que a patrimonial está aqui, ó. Vamos marcar ali para você perceber aqui, ó. Patrimonial, quando eu falei que a patrimonial é a origem, eu estou falando aqui, ó. Então essa aqui não é a resposta, realmente é a letra A. E depois aqui embaixo as receitas de capital, ó, operação de crédito, são exemplos que eu acabei de dar. Então você tem ali a alienação de um bem, sai um bem e entra a receita. Não haveria esse aumento dessa disponibilidade apontado no conceito do enunciado. Então a resposta é a letra A, está marcado ali, ó, como está marcado aqui em cima, e a gente continua. Item 2,
nas etapas, agora sim, nas etapas da despesa orçamentária. O empenho está inserido? Então a gente acabou de falar naquela questão, colocou lá empenho, na questão anterior que fizemos. E agora ele veio aqui e cobrou empenho, que é uma etapa da despesa. Então aqui, ó, tá vendo que ajuda você a responder aqui, ó? Né? Isso aqui não pode ser empenho, né? Isso aí é etapa da despesa, tá aqui, ó. Ele falou aqui, ó, na etapa da despesa, o empenho tá onde? Aí você olha aqui e fala, opa, empenho, peraí, etapas da despesa. Você lembra etapas da receita e da despesa? Da receita, ó, você pode formar assim, ó. Que é o da receita você tem lá a previsão da receita, né? Vou fazer aqui da despesa primeiro. Fixação, empenho, liquidação e pagamento, né? Aqui tem a previsão, o lançamento, a arrecadação e o recolhimento, não é isso? As etapas da receita, as etapas da despesa. Aí, se formos lá no manual técnico de orçamento, ele vai dizer o seguinte, essa primeira parte aqui, ó, a gente chama de planejamento. Ficou ruim. Planejamento. E essa parte aqui de execução. Isso está lá no manual técnico de orçamento. No MCASP, manual de contabilidade aplicada ao setor público, é direto. As etapas são, né, previsão, igual está aqui, ó, que eu coloquei, ó, previsão, lançamento, arrecadação, fixação, empenho. Não fala nessa divisão, planejamento e execução. E o que a banca aqui está cobrando é justamente essa divisão de baixo. Então o empenho aqui, ó, está onde? O empenho está aqui, ó. O empenho é execução. Então você vem aqui, ó, execução. Liquidação é uma das etapas, pagamento também, fechamento não tem nada a ver. E planejamento seria, ele está falando dessa outra etapa aqui que seria a fixação. Resposta letra D, aqui é o que eu acabei de falar, está em gráfico aí para você, que a gente utiliza nas nossas aulas. Resposta letra D e vamos para frente. Somente a receita tributária, então agora está falando da receita corrente, receita tributária, reúne condições de percorrer os estágios. Continuamos, ó, falando de etapas, né? Agora ele falou que estágio de previsão, acabei de falar, previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Acabamos de falar. Isso aqui são os estágios, etapas da receita. E ele diz uma palavra muito forte aqui em concurso, somente. Somente a receita tributária, pessoal, somente ela. É assim que a 4.320 coloca no artigo 52, os impostos diretos e outras quaisquer rendas. Não é só a receita tributária. Tanto que essa questão aqui foi dada como seta e no gabarito definitivo foi alterado para errado. Porque está errado. E a justificativa da nossa banca é muito boa. Vamos ver aqui, ó. Então, inicialmente dado como certo, depois mudou para errado, já coloquei aqui em cima para você. Tanto as receitas patrimoniais decorrentes de contratos, quanto as contribuições para custeio de iluminação, podem percorrer todos os estágios. Então não é só a receita tributária que passa por todos os estágios. Nem todas as receitas passam por todos os estágios, já falei. Eu paguei uma GRU essa semana, uma guia de recolhimento da União, e a GRU, que está acontecendo? Recolhendo uma receita que não passou pela previsão, nem pelo lançamento. Está indo direto para o Banco do Brasil, que é o que centraliza, e depois vai fazer o recolhimento para a conta única. Tá vendo? Veja. Nem todas as receitas passam por todos os estágios, e não são só as receitas patrimoniais que percorrem todos os estágios. Há também outras receitas que percorrem todos os estágios, em razão do artigo 52, que nós já lemos e relemos várias vezes, não vou ler de novo, vou passar para frente. Questão 4. Então esse concurso, ó, Ministério Público lá do Ceará. Você vai morar lá na praia, salário acho que era cerca de 5 mil, tinha acho que 9 cargos, 30 vagas, acho que para ciências contábeis, acho que eram 3 vagas, ou 2, ou 4, não estou lembrado agora, acho que 4 vagas, mais ou menos 1.000 inscritos. A prova é aquele padrão do CESP, 50 questões de conhecimento básico, português, constitucional, administrativo, acho que tinha ética também, aplicado ao serviço, tinha ética, e tinha redação, atualidades só para a redação. Eu lembro até do tema da redação. O tema da redação era leitura, aplicação da leitura dentro dos presídios, do sistema prisional. Então, para você explicar se isso realmente importava, se validava realmente utilizar a leitura para remissão da pena, diminuição, né? Você tinha que falar desse tópico lá na redação.
Essa era a redação dessa prova aí, tá bom? O sistema de planejamento, vamos continuar. O sistema de planejamento e orçamento federal segue o PPA, a LDO, a LRF e a LOA. Vou ler de novo. Para você que está estudando o AFO, concurseiro, e até você que começou agora, falou em sistema de planejamento federal. Não falou em lei. Não falou em lei. Falou em sistema de planejamento federal. Lê comigo, ó. Segue PPA, LDO, LRF e LOA. LRF, pessoal? Não, vamos marcar aqui com uma cor que a gente não usou até agora no nosso simulado. LRF é uma lei muito importante em outro simulado. Nós encaixamos ela ali numa sequência histórica, né, de normativos. No ano de 2000 veio a LRF, com toda a sua importância para as finanças públicas, na parte de controle social, do equilíbrio das contas, da responsabilidade, colocando freio principalmente nas gestões municipais, limites e condições para dívida, despesa com pessoal, criando um relatório de gestão fiscal, tratando mais ali do réu, né, criando todas as atribuições do relatório de execução orçamentária, dando mais atribuição para a lei orçamentária anual, dando mais atribuição para a LDO, principalmente com relação ao equilíbrio entre receita e despesa, que ela tinha que tratar. Deu atribuição para o PPA? Não, nada de atribuição para o PPA. Né? Não tinha, o PPA não foi tratado, foi vetado o artigo do PPA na LRF. Mas veja, LRF não é o sistema de planejamento e orçamento federal. Essa questão está errada, né? E muito, muito tranquilo de se fazer, mas ela é uma pegadinha na hora da prova. Você lê o texto, você continua lendo, é muito bonito, e aquelas siglas no meio ali, você se confunde, marca certo e perde uma questão fácil que faz a diferença ali na posição sua no concurso. E a gente sempre está frisando aqui, concurso não é só quem sabe mais. Veja essa questão aqui. Isso aqui pode ter um cara aqui que tem mestrado, doutorado, trocentos artigos escritos na área de orçamento, ele na prova nervoso, ou ele deu uma vacilada, a mente deu aquela falhada naquele momento, que isso acontece. Acontece essas falhas. Eu errei muitas questões de prova, e depois que eu saí da prova, deu um dia depois eu li a questão e falei assim, não acredito que eu errei isso aqui. Na hora que eu li, eu fiz a leitura disso aqui e eu não li dessa forma, né? Meu cérebro não entendeu assim. Então, atenção, viu? Tá errada a questão e é a questão fácil, você não pode perder. Eu trouxe aqui o que não caiu no concurso, né? No nosso simulado. Nenhum desses concursos cobrou o ciclo orçamentário, né? Que sempre aparece às vezes no concurso e não foi cobrado. Então a gente tem aqui o ciclo, só para você se lembrar, e para você ver que aqui não tem LRF, por isso que eu trouxe também. Então falou lá das leis, então elas aqui, ó, PPA, a LDO e a LOA. E aqui a gente tem o ciclo que estudava tradicionalmente, ó, que é a elaboração do PELO pelo Poder Executivo, artigo 65 da Constituição, artigo 84 da Constituição também traz lá a atribuição do presidente, e lá no 48, né, antes um pouco da Constituição, o Congresso Nacional vai tratar, né, desses temas PPA, LDO e LOA, depois com a sanção do presidente. Elaborou, entrega até dia 31, né, pessoal, de agosto, 4 meses antes do final do exercício, e o Poder Legislativo devolve para o Executivo no último dia ali da sessão legislativa, 22 de dezembro, se cair em feriado, vai para o dia útil. Dentro do Legislativo, nesse período que ficou lá dentro, vai ter aprovação. O que é aprovação? Vai ser estudado pelo, vai colocar ali um relator do PELO, relator da Receita, os relatores setoriais, serão feitas emendas, milhares de emendas no final, milhares. A consultoria de orçamento e fiscalização da Câmara ou do Senado, elas revezam. Vai dar todo o assessoramento técnico, vai sair um relatório, vai votar na CMO, depois vai para o plenário e aprovar no plenário, e aí segue adiante para sanção, veto, promulgação ou publicação do presidente. Quando publicar, o que acontece? Ó, execução. Execução do PELO e controle e avaliação está de forma didática. É lógico que o controle e avaliação, ele ocorre não é só no final, né, posteriormente. Tem esse controle, que é a prestação de contas, mas a todo momento, até antes, nos bastidores da construção do PELO, o Poder Executivo conversa com, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, tirando algumas dúvidas. Você escutou isso recentemente, o Poder Executivo está querendo criar um novo benefício aí. O Renda Brasil, Renda, mudou os nomes, né? Acho que o último é Renda Cidadã. E aí lança a ideia, ó, eu vou criar o Renda, mas a fonte de recursos que estamos pretendendo utilizar é tal e tal. Aí já vai, conversa, não, isso aí não dá para ser aceita não, porque isso vai de encontro
a LRF vai de encontro à Constituição, não pode utilizar essa fonte. Isso já é um tipo de controle, né? Só não é um controle formal, né? Um controle informal que ocorre desde o início. E essas fases, elas se encontram, né? No mesmo momento que está tendo agora, né? No momento a fase de controle, já está tendo a fase de planejamento do próximo PLOA, ou a aprovação lá no Congresso Nacional. Então isso aqui não ocorre só dentro de um ano, né? Isso aqui extrapola um ano. Aí, com a teoria, veio outros instrumentos, criou-se o quê? O ciclo expandido, que é a inclusão do PPA, então, e de outros planos, ó, e veio a LDO para trazer essa teoria, essa aplicabilidade tática, né, entre o PPA e a LOA, né, com as regras e a definição de prioridades, e aí continua, ó, elaboração do PPA, aprovação, execução, controle e variação. Isso aqui é chamado de ciclo expandido, quando inclui o PPA, a LDO e também outros programas. Só trouxe para a gente acrescentar, agregar mais aqui na informação da nossa questão, porque isso aqui não vi cobrar em nenhuma das nossas questões do simulado. Quinta, o orçamento público é um instrumento de planejamento governamental, em que constam as despesas da administração pública em equilíbrio com a arrecadação das receitas previstas, para um período de 2 anos. Pronto, esse final aqui o examinador estragou tudo. Está valendo, estava indo muito bonito, e a gente percebe que aqui parece ser o mesmo examinador que fez a questão de um simulado anterior nosso, que disse lá uma historinha da construção de um presídio, e que o recurso daquela LOA, em razão da obra ter continuidade, o recurso da dotação seria para os 2 anos, né, seguintes. Está vendo que ele usou de novo aqui os 2 anos? Então aquela questão lá, aquela ideia central daquela questão responde aqui também, que é o princípio da anualidade, né? Está errado, né? A gente sabe que a LOA é para um exercício financeiro. Isso dá a ideia de controle para o parlamento. Saber o seguinte, a gente está discutindo, aprovando, e vamos controlar aquilo que é para um exercício. Ano que vem tem outro processo para outra LOA para o exercício seguinte. Mas nada impede que haja que é como agora a emenda constitucional 102 colocou, os investimentos plurianuais, né, tenham um acompanhamento mais de perto para evitar esse enorme descaso que são as obras paradas aí de gestão para gestão. Mas aqui, ó, não é 2 anos, sabemos disso, o exercício financeiro é de 1 ano, né? Tá errada a questão. Aqui, ó, marquei aqui de vermelho. Acho que nós vamos para a última, hein? No nosso simulado. Muito bom. Depois temos as estatísticas, vocês vão se surpreender, e é importante fazer isso, né, para você ver o que realmente é cobrado nas provas. Vamos lá, os investimentos públicos cuja duração ou execução ultrapasse um exercício somente, aqui a palavra que liga o nosso alerta, em qualquer questão de prova, né, somente poderão ser iniciados após sua prévia inclusão no PPA. Veja só, após sua prévia inclusão no PPA. Eu acho que anularam essa questão também, né, lá. Tá vendo? Anulado. Então a gente pode até marcar aqui, ó, eu não coloquei. No outro simulado nosso eu vim e coloquei, né? Então essa aqui foi anulada, ó. Mas novamente eu não concordo. Eu já acho que teve 2, essa é a terceira que eu não concordo. Essa questão está errada. Ah, mas é o entendimento que que essa lei tem o PPA. Depois vem uma lei de revisão do PPA e inclui alguma coisa nova. Então no final está incluído no PPA, mesmo tendo uma lei, né, ou lei que autorize, que é o nome que está aqui, nós vamos ler. Mas está no texto da Constituição, né? Não podemos fugir para a prática agora e abandonar o texto da Constituição, que aí a gente perde a noção aqui das nossas provas de concurso. Mas a banca resolveu anular, olha só. A redação do item prejudicou o julgamento objetivo. Então, inicialmente era certa, passou para anular, mas olha o texto da Constituição, 67, parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA. Nenhum, sem prévia inclusão no PPA. Mas aí tem aqui, ó, ou sem lei que autorize sua inclusão. Então tem 2 situações, ou prévia inclusão, ou lei que autorize, mesmo que essa lei vai acabar incluindo no PPA, eu sei. Mas está aqui na Constituição, então não tem jeito. Essa questão para mim estava errada desde o início. Eu marcaria errada, continuo marcando errado, mas eu trouxe aqui para vocês o que a banca colocou. A gente vive isso aí, concurseiro é assim, vai ter uma ou outra que você vai achar que você está errando e vai acertar, e outra que você, pô, esse aqui eu tenho certeza que está certo, vou errar. Depois, ó, entra com recurso
mas ó, isso aí não é o que vai te atrapalhar, né? Não é uma questão aqui que vai te atrapalhar, é você não ter alcançado ali um bom número, né, de questão em todas as disciplinas. Uma ou outra vai ter divergência, mas não deixa isso aqui, então não vou fazer mais prova não, porque nunca se chega no consenso. Não, é uma ou outra. Você pode pegar todo o nosso simulado desde que cancelou, anulou o quê? Umas 3 questões ou 4, né? O que é normal. Vamos para as estatísticas, então, e finalizar. Olha só, peguei as 60 questões. Então, nossos simulados aí, os 10, 60 questões. Coloquei e classifiquei dentro do assunto. Então, veja que despesa pública foi campeão. Mais de 10% das questões tratou da classificação da despesa pública, que a gente sabe que realmente é muito cobrado nessa classificação da despesa. São várias classificações e a gente tem que conhecer a classificação da despesa e a classificação da receita. Vamos ver aqui a classificação da receita onde está, ó. 4 questões de classificação da receita. O que surpreende a gente, ó, é isso aqui, ó. Princípios. 2 questões só de princípios, mas assim, bem indiretas. Não tratou, sabe, não mencionou a palavra princípios. 2 questões só. E olha aqui, créditos adicionais. 6 questões, 10% são de créditos adicionais. Caiu muita questão de crédito adicional nesse nosso simulado mesmo. Talvez o momento, né, por exemplo, na pandemia, eu parei de contar quantas medidas provisórias de crédito extraordinário foram lançadas. Tem dezenas, depois eu tenho que parar para ver, são várias, né? Talvez pelo assunto estar muito em voga, né? E ainda teve resta pagar 3, transferência voluntária lá da LRF 3, conceito de receita pública 3, etapas da receita 3. Vamos ver etapas da despesa? 2. Equivalente, né? Regra de ouro, a regra de ouro, inclusive, acho que não sei se eu falei nos outros simulados, mas ela foi uma das questões da dissertação lá da Cefaz da Alagoas. Se eu não estou enganado aqui, foi um dos temas, eram duas questões, né? 2 questões dissertativas lá. E uma delas, ou as 2, ou uma, não lembro agora, acho que é uma, era sobre a regra de ouro. Suprimento de fundos também, ó, 3. E depois, tem vários assuntos com apenas uma questão, comprovando o que a gente sempre fala, né? Em AFO, há uma difusão, né, dos temas. A cobrança é difusa, né? A cobrança ela não se concentra muito em um ou outro, não. Mas assim, dá para você pegar aqui, ó, se a gente pegar esses aqui que eu coloquei aqui, daqui até aqui, né, dá o que aqui? 42, né? 50%, 60%, mais de 60%, né? Nesse bloco aqui que está aqui. O restante eu coloquei dentro da variável outros, porque é tudo um assunto só. Vamos partir para o outro lado aqui e finalizar? Ó, para responder essas questões, você tinha que ter muito conhecimento da Lei 4.320. A Lei 4.320, ó, foi responsável por responder 25 questões. Então veja, de 60 questões, quase metade dos assuntos seriam respondidos pela Lei 4.320. Agora aqui tem coincidência um pouco, que às vezes eu aproveitei e marquei não só a Lei 4.320, por exemplo, aqui tinha que ter a lei e a Constituição, então às vezes sobrepõe. Mas dá para tirar uma ideia boa. A LRF, 15 questões, então se você juntar a 4.320 e a LRF, dá 30, 40. Né? Já passou da metade aqui, né? Tem questão também que está no MCASP, que é no Manual Aplicado ao Setor Público. No MTO, a Constituição não foi muito foco de questões, né? Aqui, ó, 10 questões. Mas se você juntar a Constituição, a LRF e a 4.320, aí sim a gente vai aí para 50 questões, né? E as demais, as normas específicas, a portaria 163, uma ou outra questão, a portaria 42 também, acho que uma ou outra, e um pouco de doutrina em alguns momentos aí, poucos momentos, tá bom? Para você ter uma estatística e a gente finalizar nossa bateria de simulado, eu acho que foi muito produtiva, espero que você tenha gostado. Procure a gente aí no Instagram, @profquintanilha, as redes sociais do CDF Concursos, nossos cursos estão todos lá, curso regular de AFO, tem um mini curso gratuito para você acompanhar, alguns artigos que eu já escrevi sobre a administração financeira e orçamentária, todos os demais cursos do CDF estão disponíveis aí para você dar uma olhada e partir para cima aí para que seja uma ferramenta, né, de promoção aí, de impulsionamento dos seus estudos que realmente te ajude a alcançar seus objetivos. Um grande abraço para você e até a próxima.